Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você, cliente aqui da Dicine Cortellini, você nosso seguidor aqui. Hoje estamos aqui em mais um podcast. Meu nome é Paula Cortellini, eu sou advogada, sou especialista em direito de servidores públicos e também em previdência de servidores públicos, especialmente a Paraná Previdência. O meu escritório já tem uma história de 40 anos auxiliando servidores públicos do estado do Paraná. E já deixa eu te falar uma coisa, se você está aqui é porque esse tema te interessa e com certeza interessa para algum colega teu. Então já curte, comenta aqui e compartilha também, porque hoje nós vamos falar de regras de aposentadoria da Paraná Previdência. E hoje eu estou aqui com a doutora Júlia Izzi, que é advogada, é associada no meu escritório, ali na Dicine Cortellini, e ela vai bater um papo aqui comigo sobre previdência do servidor público do Paraná. Oi, Júlia, tudo bem? Oi, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje para falar sobre esse assunto também, que é um assunto que eu gosto tanto, né? Aposentadoria da Paraná Previdência, que a gente lida bastante também no escritório, né? E vamos aí bater um papo, esclarecer algumas questões que são aí que a gente mais recebe no escritório, né, dos clientes, para esclarecer ali as maiores questões, as maiores dúvidas do servidor, principalmente após a reforma da Previdência, né? Isso aí, perfeito, Júlia. E até para esse nosso encontro eu fiz o seguinte, pessoal. Eu separei várias perguntas que são as mais frequentes, são as dúvidas mais frequentes dos servidores públicos. Eu selecionei, desde antes da reforma nós já tínhamos algumas dúvidas bem frequentes e agora pós-reforma temos outras novas, né? Outras que se agregam. E tem uma, Júlia, que ela assim, né? Ela é uma dúvida básica e porque ela estabelece um marco, né? Um marco de até quando são válidas algumas regras para depois outras se iniciarem. Então, a partir de quando exatamente que vale a reforma da Previdência do Estado do Paraná? Bom, a nossa reforma, né, da Previdência, ela veio com duas principais legislações. A gente teve, num primeiro momento, a Emenda Constitucional Estadual, que é a Emenda 45 de 2019, que efetivamente trouxe para a Constituição do Estado do Paraná as regras de aposentadoria do servidor. E, posteriormente, a gente teve a Lei Complementar 233 de 2021, que regulamentou todas as regras ali do RPPS, as regras de aposentadoria do servidor, trouxe até questões ali de abono de permanência, enfim, trouxe todas as regras, regulamentou essas regras de aposentadoria. A gente tem uma discussão, né, teve uma discussão no Tribunal de Contas. Essa discussão ela foi ali alçada pelo Tribunal de Justiça do Paraná. O Tribunal de Justiça provocou o Tribunal de Contas a tratar desse assunto e esclarecer a partir de quando é a data da nossa reforma, né? Se é até a partir da Emenda 45 de 2019 ou se a gente deveria aguardar uma legislação complementar que regulamentasse efetivamente essas aposentadorias. O Tribunal de Contas, quando ele foi provocado, a gente ainda não tinha a Lei Complementar 233, né? Isso foi em 2020. E o Tribunal de Contas entendeu que realmente a Emenda 45 de 2019, ela, apesar de trazer as regras de aposentadoria, ela delega para a Lei Complementar a regulamentação das aposentadorias. Então, apenas com a Lei Complementar 233 de 2021 é que a gente efetivamente tem a nossa reforma da Previdência. Então, algumas regras ali, principalmente da Emenda 41, elas precisam ser aplicadas, né, para o servidor até a data da nossa reforma, que é ali pela Lei Complementar 233 de 2021. Inclusive com amparo, né, no próprio acórdão ali do Tribunal de Contas que foi feito ali nessa consulta. Beleza, perfeito. Então, servidor, resumindo aqui o que a doutora Júlia falou, quando é que começa a reforma da Previdência do Estado do Paraná? Existe uma discussão se é a partir de 4/12 de 2019 ou se é a partir de 9/3 de 2021. Olha só que crítico, porque tem 1 ano e 4 meses de diferença aí. O que foi decidido pelo Tribunal de Contas? A partir de dezembro de 2019, realmente começa a valer a reforma da Previdência.
Porém, algumas regras para quem ingressou no serviço público, não precisa ser no serviço público do Paraná, tá? Para quem ingressou no serviço público em geral, em cargo efetivo, até 16/12/98. Então, para quem ingressou até 98 no serviço público, algumas regras continuam valendo até 2021. Então, olha só, pensa comigo, tá? Vamos fazer aqui uma linha do tempo. Então, nós temos a reforma entrando novas regras de aposentadoria em dezembro de 2019. Porém, se você é antigo aí do serviço público, pode ser que algumas leis continuem valendo para você até 3 de 2021. Então, você tem 1 ano e 4 meses a mais para cumprir estes requisitos. Deixa eu te dar um exemplo. Dá um exemplo, Júlia, daquela regra do redutor. Aquela do... Eu vou falar, tá, pessoal, em termos jurídicos aqui, só para a Júlia entender, mas é o artigo 3º da 47, né? Que ele diz que para cada ano a mais contribuído pelo servidor, você desconta uma da idade. Então, aquela regrinha, gente, para homem é 35 anos, para mulher 30, homem 60 anos de idade, mulher 55, mas digamos que você não cumpriu esses requisitos até a data da reforma. Então, você poderia lá, o homem ter 37 anos de contribuição, ele vai poder se aposentar não com 60 anos, com 58, vai diminuir 2 da idade. Então, é interessante você, servidor que ingressou até 1998, procure um especialista para ver se você não se enquadra aí em alguma regra que certamente vai ser mais benéfica para você do que as regras da reforma, porque a gente já vai ver isso, mas vocês vão ver que as regras da reforma, da Previdência, da Paraná Previdência, elas vão te penalizar de alguma forma, ou em tempo de contribuição, ou em idade, tá bom, servidor? Combinado? Então, temos esta divergência quanto a datas e já te conto uma coisa, tá? Para Paraná Previdência não, tá? Para Paraná Previdência é 4/12/2019 e é isso aí, é tudo igual. E tem uma regra, Júlia, aqui uma outra pergunta que esta pergunta vem toda hora em consulta, né, lá do escritório. A regra de aposentadoria proporcional, ela ainda existe no serviço público? Então, a regra de aposentadoria proporcional, ela não foi contemplada, né, pela nossa emenda. Porém, se o servidor ele cumpriu esses requisitos até a data da reforma, ele tem direito sim. Qual que é a aposentadoria proporcional, né? É aquele servidor que tem 60 anos para mulher ou 65 para homem e que não tem ainda os 30 anos de contribuição para mulher ou 35 para homem, né? E aí ele pode se aposentar se ele cumprir a idade, mas ele não tendo tempo de contribuição, os proventos dele vão ser proporcionais ao tempo de contribuição que ele tem. Aí ele precisa ter lá o mínimo de 10 anos de contribuição, né, no serviço público e 5 no cargo. Mas o requisito de tempo de contribuição, ele não precisa ser preenchido. Então, a gente consegue, daí, ele consegue se aposentar tendo a idade, mas os proventos ali vão ser proporcionalizados, né? Só que essa regra, exatamente, ela só pode ser preenchida pelo servidor, ou seja, eu tenho que ver se o servidor, até a data da reforma, se ele tinha cumprido os requisitos ali de idade, né, para se aposentar pela aposentadoria proporcional. E também o tempo de contribuição no serviço público e o tempo no cargo. Mas ainda é possível, desde que tenha cumprido os requisitos até a reforma. Perfeito, Júlia. O que acontece, servidor, é o seguinte: a aposentadoria proporcional, né, Júlia, ela não existe mais atualmente para o servidor público do Paraná, tristemente, né, Júlia? Sim. Então, a partir de 4/12/2019. Então, se você não cumpriu os requisitos até 4/12/2019, que requisitos são esses? Homem 65 anos, mulher 60, tempo de contribuição pelo menos 10 anos, sendo que desses 10 anos, 10 pelo menos, né? Esse mínimo de 10 anos, pelo menos 10 tem que ser no serviço público, 5 anos no cargo. Se você cumpriu estes requisitos até dezembro de 2019, você pode se aposentar de forma proporcional. Mas, se você conseguiu esses requisitos aí posteriormente, infelizmente não vai ter direito a essa regra, porque de fato hoje não temos mais aposentadoria proporcional no serviço público paranaense, então a pessoa não se aposenta mais pela Paraná Previdência pela regra proporcional.
tristemente, viu, servidor? Porque hoje, né, Júlia, a gente já vai falar das regras, mas só para já estabelecer uma comparação aqui com os servidores. Hoje, a regra que exige menos tempo de contribuição é a permanente. É a permanente. Quanto tempo? 25 anos de contribuição. Para homem ou para mulher, né? Daí até nem tem essa diferença entre tempo de contribuição mínimo para homens e para mulheres. Essa é 25 anos, né, de contribuição, independentemente aí de ser homem ou mulher. E aí as regras de transição, né, tem um tempo de contribuição maior do que esse, né? Então, se você realmente não conseguiu ali preencher algum dos requisitos da proporcional, vai ter que aguardar pelo menos 25 anos para conseguir se aposentar. Pois é, exatamente. Eu até, Júlia, me veio agora na mente um cliente nosso muito querido, inclusive, que é professor lá da Belas Artes, né? Uhum. E o caso dele é bem interessante, porque ele fechava os requisitos ali para aposentadoria proporcional logo depois da reforma. Então, olha só que grande problema ele tinha. Ele fechava logo depois. Então, quando ele veio ele chegou no escritório, pessoal, ele tinha 14 anos de contribuição. E estava tudo bem, porque precisava de 10. Só que qual que era o problema dele? Ele não tinha a idade. Ele fechava a idade, eu creio que era assim, no ano seguinte. Então, na aposentadoria proporcional, como dar uma colher de chá no tempo de contribuição, exige só no mínimo 10, ele eleva a idade, né? Então, por isso que a gente diz, pessoal, o direito adquirido quando você fecha todos os requisitos antes daquela lei cair, digamos assim, né? Vou colocar em termos leigos aqui. E isso aconteceu muito na reforma. O que tem acontecido, que a gente tem visto, essa data da reforma da Previdência, da Paraná Previdência, por ela ser discutida, por ela ter ali um fôlegozinho até março de 2021 em alguns casos, isso acaba realmente salvando ali, né, Júlia? Principalmente esses servidores que faltava pouco tempo para eles se aposentarem, ou para preencher a idade, ou para preencher o tempo de contribuição. Porque as regras de transição, elas são de transição, teriam que contemplar os servidores que estão em vias de se aposentar. Isso é uma regra de transição decente, né? Que realmente contempla o servidor que está em vias de se aposentar, dando para ele a oportunidade de não precisar esperar tanto tempo para se aposentar, né, pela regra permanente, mas também ali fazendo um equilíbrio com a alteração legislativa que foi promovida, né? Mas o que a gente percebe é que essas regras de transição, elas são muito duras com o servidor, né? Elas acabam não contemplando esses servidores que estão em vias de se aposentar, né? Então, esse nosso cliente, por exemplo, ele tinha 15 anos de contribuição, né? Ia fazer 15 anos de contribuição e ia preencher a idade ali, né? Então, imagina, agora para ele se aposentar, ele precisa de 25 anos de contribuição. Então, ele precisaria aguardar agora mais 10 anos para se aposentar. Então, e a regra de transição não era benéfica para ele porque exige muito mais tempo de contribuição, né? Então, assim, ele ficou ali desamparado realmente, né? Mesmo pelas regras de transição, ele ficou desamparado. Até, Júlia, o que salvou esse cliente, no caso, para ele conseguir se aposentar no estado do Paraná, que é uma situação que a gente vai falar daqui a pouquinho, foi trazer o tempo do INSS. Então, Sim. Antes da reforma, ele poderia ter 2 aposentadorias. Sim. E após a reforma da Previdência, daí a gente sai catando o dia, né? Porque todo dia é um dia, todo dia é importante, a gente faz de tudo para ver se esse servidor público, a gente arruma um tempinho a mais para ele aqui, um tempinho a mais ali, para fechar os requisitos. Foi a situação, foi a solução que nós encontramos. Inclusive, ele acabou de fechar as regras agora, porque nós trouxemos tempo, estamos lidando com o abono de permanência dele e tudo. Mas, Júlia, já que estamos falando de regra, então vamos contar para os servidores como ficaram as novas regras após a reforma da Previdência. Vamos começar, Júlia. Nós temos 3 regras da Paraná Previdência após a reforma da Previdência. É a permanente, pedágio 100% e por pontos. Uhum. Vamos então falar da regra permanente para os servidores públicos paranenses, como é que ficou? Vamos sim, então. A regra permanente, ela é a seguinte, em relação à idade, exige 62 anos de idade para a mulher e 65 de idade para o homem. O tempo de contribuição é o mesmo para ambos, né, 25 anos de contribuição. Em relação a tempo de serviço público, né, desses 25 anos, exige-se 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo.
Então, essa é a nossa regra permanente. E aí, o cálculo da regra permanente é o cálculo, aquele triste cálculo, né, da reforma, 60%. Né, faz-se uma média ali, né, do valor de todas as contribuições para achar um valor base. E sobre esse valor dessa média de todas as contribuições desde julho de 94, incide 60% mais 2% por ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Então, para a pessoa ter mais de 60%, ela precisa ter mais de 20 anos de contribuição. E para ter os 100%, ela tem que ter 40 anos de contribuição. E essa regra ela também é para homem ou para mulher, né? Que até no regime geral a gente tem uma regra diferente, né? Para mulher, esse 2% a mais é a mais do que ultrapassar 15 anos, né? Isso. E no serviço público, a mulher ela foi até prejudicada nesse sentido, porque ela precisa, no caso dela também, 2% para o que ultrapassar 20%, igual a regra do homem, né? Isso. Então, essa é a regra que a gente tem atualmente. É isso mesmo. Enquanto... É uma coisa, né, Júlia, que eu nunca achei que eu fosse ver, porque nós temos atualmente as regras do INSS sendo mais benéficas que a do Sim. serviço público, né? Paranaense, e até falando aqui do Paraná, mas São Paulo adotou as mesmas regras, Paraná e São Paulo tem alguma coisinha ou outra, mas assim, em regra meio que copiou ali, fez um copia e cola da União. Mas nós temos as regras do INSS sendo mais benéficas. O que acontece? A aposentadoria da mulher no INSS, ela acaba tendo uma base 10% maior que a da mulher Sim. servidora pública do Paraná. Porque lá começa a contar, o cálculo é um pouquinho diferente. Uhum. Tem até, Júlia, a gente pode alguma vez aqui trazer um cálculo para mostrar para o pessoal, para ilustrar. Mas, basicamente, o cálculo da servidora pública federal é 10% menor do que seria esse cálculo no INSS, caso essa servidora ganhe até o teto do INSS, né? Só vamos deixar isso claro. Sim. Mas, sabe, Júlia, que teve uma decisão do STF que declarou inconstitucional essa diferença para a União. Ah, legal. Então, esses 2% a mais, a partir de 15 anos de contribuição que tem no INSS, estão valendo também para as servidoras públicas federais. Então, ainda não atingiu as servidoras públicas paranaenses, mas... Como esse julgado do STF fala da Constituição, fala dessa norma das servidoras públicas federais e o Paraná copiou a regra, então a gente pode, né, puxar ali argumentativamente, né, para encaixar as servidoras públicas paranenses nesse acréscimo Sim. de valor. E pensa só aqui, Júlia, quantas aposentadorias... Quantas mulheres se aposentaram pelo estado do Paraná desde 2019? Muitas. Com o cálculo 10% menor. E assim, né, Júlia, mal e mal, se é 10 mil reais, é R$1.000 a mais que a pessoa tem ali todo mês. Sim. Se é 5 mil reais, é R$500 a mais. É muita coisa, né? Sim, faz uma diferença, né? Faz. E aí a gente pode até discutir daí isso em revisão, né? Fazer uma revisão desse benefício para que tenha garantido esse valor a mais, né? Perfeito, é isso aí. E, Júlia, nós temos também 2 regras de transição para os servidores públicos do Paraná. O que são regras de transição? São regras que visam privilegiar, como a Júlia já falou, servidores que estavam no serviço público paranaense antes da data da reforma. Então, como você já estava lá antes da data da reforma trabalhando no estado do Paraná, você vai sofrer com a reforma, mas você vai sofrer menos. Essa é a ideia da regra de transição. Então, se você estava próximo de se aposentar, você não vai ser penalizado totalmente com a reforma. Vai vir uma regra que vai suavizar aquilo para você. Hoje, no Serviço Público Paranaense, nós temos 2 regras de transição, né? Uma é o pedágio 100% e a outra é a regra por pontos, que visa aí ajudar esses servidores que estavam no serviço público até 4 de dezembro de 2019. Júlia, como ficou a regra do pedágio 100%, então, para os servidores públicos do Paraná?
Então, a regra do pedágio, pessoal, acho que a primeira coisa que é bom a gente falar é que o pedágio, ele não é pago em dinheiro, tá? Existem muitos clientes que às vezes perguntam, qual que é o valor de pedágio que eu preciso pagar para ter a regra do pedágio? Esse pedágio, ele não é pago em dinheiro, né? Ele é um tempo de contribuição a mais que o servidor vai ter que preencher ali. Então, como que ficam essas regras do pedágio? O homem, ele precisa completar ali 60 anos de idade, a mulher 57. Em relação ao tempo de contribuição, o homem precisa ter, no mínimo, 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos, além de ter 20 anos de tempo de serviço público e 5 anos no cargo. E aí, como é que se calcula esse pedágio, né? O pedágio que o servidor vai ter que preencher. A gente pega e faz um corte no tempo de contribuição do servidor. Esse corte, ele é na data da reforma, 4/12/2019. E a gente verifica qual é o tempo de contribuição que esse servidor tem até 4 de dezembro de 2019. E aí a gente faz uma diferença. Então, a gente pega, né, ali o tempo mínimo, 30 anos ou 35, reduz o tempo de contribuição que ele tinha até a data ali da reforma, né, até 4 de dezembro de 2019, e vê quanto que faltava para ele preencher o requisito mínimo ali de contribuição. Então, quanto faltava de tempo para preencher 35 anos para o homem ou 30 para a mulher. E esse vai ser o pedágio. Então, por exemplo, digamos que o servidor tivesse ali até a data da reforma, né, uma mulher tem 25 anos de contribuição até a data da reforma. Ela precisava de 30 para se aposentar. Então, o pedágio dela é de 5 anos. Então, em vez de ter que preencher 30 anos de contribuição, ela tem que preencher 35. Então, esse é o nosso pedágio, né? Aí, ele é bom para quem tinha pouco tempo ali, né? Faltando para se aposentar. Então, por exemplo, o servidor que tinha 29 anos de contribuição, uma mulher. Faltava 1 ano só para ela alcançar os 30. Então, em vez de 1 ano, ela vai ter que trabalhar, né? Mais 2 anos ali, além de 2 anos, né? Vai ter que preencher dos 29 aos 30, preencher o requisito mínimo e vai ter que preencher o pedágio ali de mais 1 ano. Então, mais 2 anos que ela vai ter que trabalhar. Então, esse é o cálculo que a gente faz. E aí, quanto mais longe dos 30 anos, né? Maior o seu pedágio, porque o pedágio ele é de 100% desse tempo, né? Então, quanto mais longe dos 30 ou 35 anos, mais longe você tá dali de preencher o requisito mínimo, né? Então, aí tem esses prós e contras dessa regra do pedágio. Até, Júlia, vamos pegar uma regra bem extrema do pedágio 100%. Vamos dizer que a gente tinha um servidor, esse até mesmo que a gente comentou que é cliente nosso, 15 anos de contribuição na data da reforma. Estava esperando logo ali a cumprir o requisito etário, 65 anos de idade para aposentadoria proporcional. Mas o que acontece? Vem a reforma antes. Então, ele tinha 15 anos de contribuição. Faltavam 20 anos para ele completar 35 anos. Então, o que diz a regra do pedágio 100%? Eu vou pegar esses 20 anos que faltavam e, basicamente, eu vou multiplicar por 2. Então, vai dar 40 anos da data da reforma. Então, se a reforma entrou em vigência lá em dezembro de 2019, este cidadão, né, esse servidor, ele se aposentaria pela regra do pedágio em 2039. Mas o que acontece, né, Júlia? Muitas vezes o servidor, antes dele bater a regra do pedágio 100%, quando ele está muito longe ainda, ele estava muito longe de se aposentar, de fechar o tempo de contribuição na data da reforma, ele acaba chegando na compulsória, que é com 75 anos. Que é o caso do nosso cliente, se ele tivesse que aguardar. Porque, imagina, faltava 25 anos, né, para ele chegar aos 35. Faltava 20 anos para ele chegar aos 35. Ele teria que preencher, então, o tempo mínimo, né? Seria 35 mais 20, seria 55 anos de contribuição que ele precisaria ter. Exato. Olha o tanto de tempo de contribuição, né? E aí, com certeza, ele acabaria batendo ali no requisito da compulsória, né? Sim, daí a compulsória a gente brinca que é expulsória, né? Porque ela é involuntária, porque a gente faz aniversário, né, pessoal? Gostando ou não, cada ano a gente faz um ano a mais, né? Por mais que a gente não goste muito do número. Então, bateu a idade, no dia seguinte você está ali, o teu cargo está vago e você está aposentado com proventos proporcionais. Então, gente, este é o pedágio 100%. Pedágio 100%, ele não é uma regra ruim.
Ele é uma regra que, inclusive, ajuda muito o servidor público do Paraná, que estava próximo de se aposentar, estava Sim. próximo já do tempo de contribuição, ou até, Júlia, às vezes a pessoa até já bateu o tempo de contribuição, estava só esperando a idade, né? Sim. Então, ou ela não tem nenhum pedágio para cumprir, ou seja, não tem nenhum tempo de contribuição a mais para cumprir, gente, efetivamente, tá? Você não pode ir lá e pagar o tempo que falta, como a Sim. Júlia falou. E também a pessoa que faltava pouco. Então, ou quem não tinha mais pedágio a cumprir, estava só esperando a idade, ou quem ali faltava pouco tempo de contribuição, ela pode acabar ajudando. Mas, servidor público, é importante a gente te lembrar que na Paraná Previdência não basta apenas cumprir o pedágio. Nós também temos idades mínimas. No pedágio 100%, essa regra, 60 anos para o homem, 57 para a mulher, 20 anos de serviço público, 5 no cargo, mais o tempo mínimo de contribuição, que é 35 anos para o homem e 30 para a mulher, e mais o tempo que faltava para se aposentar na data da reforma. Esse aqui, esse tempinho aí, ou tempão, esse é o chamado pedágio. Assim, né, Júlia, o pedágio, ele pode acabar ficando longe para o servidor público. Exatamente. Mas temos uma outra regrinha, né, de transição, que é a regra de transição dos pontos. Como que fica para o servidor público do Paraná se aposentar pela Paraná Previdência pela regra de transição dos pontos? Então, a regra por pontos, os pontos, na verdade, é uma somatória que você faz da idade do tempo de contribuição e verifica quanto que você tem ali, né, de pontos. Então, a gente tem para essa regra, a idade mínima é de 62 para o homem e 57 para a mulher. A gente tem ali 30 anos de contribuição mínimos para a mulher e 35 para o homem, 20 anos de serviço público, o mínimo, né? E 5 no cargo. E aí a pontuação, como que fica essa pontuação? Para 2024, a nossa pontuação é 91 para a mulher e 101 para o homem. E essa pontuação, ela vai aumentando a cada ano, né? 1 ponto por ano. Aí para a mulher, a gente para de aumentar esse tempo quando chegar aos 100 pontos e para o homem 105 pontos. Então, para os homens já está quase aí, né? Falta 4 anos para fechar os 105 pontos. E aí é assim que a gente faz a análise, né? A gente verifica, daí o que a gente tem que fazer? A gente tem que casar a data em que você preenche a pontuação, mas considerando esse aumento anual que tem de pontos também, né? Porque daí o servidor, ele soma tempo de contribuição e idade, ele vai aumentando 2 pontos por ano. E a pontuação mínima, né, ali pela legislação, vai aumentando 1 ponto por ano. Então, em algum momento, a gente tem esse casamento das duas coisas, né? O requisito mínimo ali preenchido pelo servidor e também com a regra ali, né, com a pontuação daquele ano determinado. Mas é assim que a gente, essa é a regra que a gente tem, né, de pontos. Basicamente, Júlia, quando eu penso na regra por pontos da Paraná Previdência, sabe aquela historinha da tartaruga e da lebre? Sim. Porque assim, olha, o Estado, ele vai colocando 1 ponto a mais por ano. De fato, até lá, né, mulher ter 100 pontos e homem 105, o mínimo exigido. Atualmente, em 2024, mulheres precisam de 91 pontos, homens 101. O ponto é a soma da idade com o tempo de contribuição. Só que assim, a cada ano, o servidor público paranaense ganha 2 pontos. Se ele está trabalhando, né, não está licenciado. Porque ele contribui mais 1 ano e porque ele faz aniversário. Sim. Então, ele ganha 2 e o Estado aumenta 1. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que o servidor, ele vai ganhando, ele anda 2 casinhas no tabuleiro e o Estado anda 1. Então, uma hora ele vai encontrar a exigência mínima do Estado. Exatamente. Até, né, Júlia, nos nossos pareceres no escritório a regra de pontos, a gente faz uma tabelinha em que a gente vai encontrando isso, a gente vai encontrando lá a pontuação mínima, né? E o quanto que o servidor ou a servidora tem ali de pontos, em que ano que isso vai ser encontrado, que vai bater. Porque essa é a data de aposentadoria desde que tenha cumprido os demais requisitos. Então, a regra de pontos, ela é interessante? Ela pode ser muito interessante para o servidor conseguir bater ali o requisito, às vezes até mais que a regra do pedágio 100%. Eu vejo, Júlia, que o pedágio 100% de fato é uma regra muito interessante quando o servidor ou a servidora faltava pouco tempo de contribuição ou nenhum tempo de contribuição, estava só esperando um pouquinho outro requisito.
Mas se ele ainda estava meio longe, a regra de pontos, ela pode colocar esse servidor de uma forma favorável se aposentar antes da regra permanente, né? Sim, especialmente servidores de mais idade, né? Que daí tem uma pontuação maior ali, né? Claro, sempre observando a data que preenche a compulsória, né? Mas servidores ali, no geral, que tem um tempo de contribuição ali bom e tem uma idade já mais avançada, essa regra, ela privilegia bastante. E até, Júlia, vou contar aqui para os servidores públicos paranaenses como que ficou, né, a regra para os professores. Então, como ficaram a regra dos professores para aposentadoria da Paraná Previdência? A regra permanente, nós temos 3 regras. A regra permanente por pontos e pedágio 100%. A regra permanente, como é que ficou para servidoras públicas, professoras? Ficou em 52 anos de idade para as professoras. Para os homens, professores, ficou em 60 anos de idade. Nós vamos ter exigência de 25 anos no magistério, 10 anos de serviço público, 5 anos de tempo no cargo. Essa é a regra permanente. Uma das regras de transição para os professores do estado do Paraná é a regra do pedágio 100%. Então, como que nós vamos conseguir atingir essa regra? A professora vai ter que ter 52 anos de idade, o professor 55 anos. O tempo de magistério para a professora vai ser 25 e para o professor vai ser 30. Mas, aí que vem, né? Mais o tempo que faltava de magistério para alcançar em dezembro de 2019. Além disso, gente, 20 anos no serviço público, 5 anos no cargo. E pontos, vamos lá. É bastante regra, né, pessoal? É regra por pontos para os professores estaduais do estado do Paraná aposentar pela Paraná Previdência. Nós vamos ter a exigência de 52 anos para as professoras, para os professores vai ser 57 anos, vai ser exigido 20 anos de serviço público, 25 ou 30 anos de magistério, 5 anos no cargo e a pontuação, Júlia, agora em 2024 vai ter que somar 96 pontos para os professores, 86 pontos para as professoras. E, Júlia, a gente tem as regras de transição, elas têm essa função de amenizar a reforma. Mas tem uma perguntinha que os servidores públicos sempre fazem, né? E as regras de transição, elas respondem isso. Ainda existe aposentadoria pela integralidade, ou seja, última remuneração do cargo no estado do Paraná? As regras de transição, né? Elas prevêem uma forma de cálculo ali específica, né? Uma forma de cálculo do benefício específica para quem ingressou no serviço público antes ali de 31 de dezembro de 2003, né? Que foi a data da emenda 41 de 2003, que alterou ali as regras de cálculo, né? Que começou a prever a regra de cálculo como 80% da média. Então, para quem ingressou até a emenda 41 de 2003 ou até ali a 31 de dezembro de 2003, a gente tem a garantia da integralidade nas regras de transição. Tem um porém, né? Quem preencheu ali a regra dos pontos precisa observar a idade mínima para ter integralidade, precisa observar a idade mínima de 62 para mulher ou 65 para homem. Mas tem ainda a possibilidade da integralidade, que é a última remuneração, né? Você ter esse direito de que a sua aposentadoria, ela tem ali o valor dos proventos equivalentes à última remuneração e o reajuste também pela paridade, né, com os servidores ativos. Aí você foge da regra de cálculo, aquela regra bem queridinha que a gente explicou, que é do 60% mais 2%. Aí você acaba fugindo dessa regra. Perfeito, queridinha foi irônico, tá, pessoal? Infelizmente, essa regrinha aí do 60% mais 2%, né, deixa a aposentadoria bem ruim. E também tem o seguinte, muitas vezes o servidor público da Paraná Previdência, ele não tem todo o tempo de contribuição, toda a vida contributiva dele no estado do Paraná. Mas ele tem tempo de fora, então ele tem lá, trabalhou numa prefeitura, ou foi servidor público federal, ou até mesmo
teve tempo na iniciativa privada e tem tempo de contribuição para o INSS. Nesses casos, será que ele pode trazer o tempo do INSS para o serviço público para fechar o tempo de contribuição necessário? Ele pode sim. Então, a Constituição, né, ela garante esse direito à contagem recíproca, que é exatamente isso que a gente está falando aqui, né, que a doutora Paula falou. É justamente esse direito de contabilizar tempo de contribuição de outros regimes para se aposentar no regime ao qual o servidor está vinculado atualmente, né, no qual ele vai se aposentar. A gente precisa observar só uma questão, né? Nem todo tempo de contribuição ele é tempo de serviço público. Então, o tempo da iniciativa privada, por exemplo, ele é um tempo de contribuição, mas ele geralmente não é tempo de serviço público. Aí existem algumas regrinhas ali para a gente contar o tempo de serviço público, mas esse tempo dele só vai servir para fins de preencher regras de tempo de contribuição. Por outro lado, né, tempos que venham de outros regimes municipais, estaduais, eles podem sim ser contabilizados daí como tempo de serviço público, né, para fins ali de aposentadoria. Mas é possível sim, a gente faz isso através de uma CTC, né, é um documento onde você tem lá todo o tempo de contribuição que você está levando de um regime para o outro, né, esse é o nosso instrumento, né, de transição ali de tempos de um regime para o outro. Até, Júlia, é importante falar isso para o servidor, porque o tempo do INSS ele não cai magicamente lá no dossiê do histórico funcional do servidor. Até alguns vínculos até caíam, magicamente, era uma coisinha chamada verbação automática, mas nós não temos mais, né? Então, hoje, o instrumento que é um instrumento por excelência, e até nem por excelência, porque ele é o único, para você levar tempo de um regime para o outro, no regime previdenciário para o outro, é a CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição. Sim. Então, precisa ter esse documento, você precisa passar pela burocracia, por exemplo, do INSS, para pegar uma certidão de tempo de contribuição para levar para o Estado. E assim, nem sempre você levar todo o tempo de contribuição é uma boa jogada. Às vezes, é melhor você deixar um tempinho aqui ou pegar só uma parte do tempo para levar para o Estado do Paraná, e daí você se aposenta lá no Estado daqui a 5 anos, mas no INSS já tem uma aposentadoria, ou vice-versa, e vai muito de acordo com os planos de vida, né, do servidor público paranaense. Mas, Júlia, tem uma pergunta também que sempre aparece. Depois da reforma do Estado do Paraná, não é mais tão comum nós termos os servidores conseguindo 2 aposentadorias, uma no INSS e uma no Estado do Paraná. Mas, caso se consiga, e muitas vezes nós chegamos nesta conclusão no escritório, que é possível, né? Caso se consiga 2 aposentadorias, ele pode receber essas 2 aposentadorias, vai ter redutor, como é que vai ser a combinação para o bolso do servidor com essas 2 aposentadorias? Então, o servidor, ele pode sim, né, receber 2 aposentadorias, e em relação a aposentadorias, quando ele acumula 2 aposentadorias, não tem redutor sobre esses valores, desde que sejam cargos ali acumuláveis e tem toda aquela questão ali, né? Ou se for da iniciativa privada com aposentadoria do serviço público. A hipótese de redutor que a gente tem é para acúmulo de aposentadoria com pensão, ou de 2 pensões por morte, né? Mas ali, o acúmulo de 2 aposentadorias, a gente não tem incidência de redutor. Ou seja, né, só alegria. Só alegria. Se conseguiu acumular 2 aposentadorias, se conseguiu receber 2 aposentadorias, vai dar para receber as 2 tranquilamente, né, sem redutor. Agora, Júlia, tem uma outra coisa também que o pessoal sempre pergunta. Mas se o RH pode fazer a simulação da minha aposentadoria, por que eu vou contratar você? Vamos lá. Essa pergunta a gente recebe, assim, né? É uma dúvida que os servidores têm na hora de contratar, né? Ali os serviços de planejamento previdenciário. Eles se questionam isso, né? Do porquê contratar um planejamento previdenciário. Como a doutora Paula explicou anteriormente, o tempo de contribuição, né? Um primeiro detalhe. O tempo de contribuição, ele não cai magicamente ali no RH, né? Ali no RPPS. E essa informação, né? O RH, ele pega as informações do tempo de contribuição do regime próprio. Então, se no regime próprio não está todo o tempo de contribuição do servidor, a gente já tem um primeiro ponto aqui, que a simulação do RH,
ela vai ser parcial, ela só vai considerar o tempo de contribuição que está averbado no regime ou que foi contribuído para o regime próprio. Então, se o servidor ele não levou nenhum tempo para lá, é como se os outros tempos de contribuição em outros regimes não existissem, para fins ali da simulação feita pelo RH. Esse é o primeiro detalhe. O outro ponto é que na simulação do RH, ele não vai considerar toda a questão fática ali do servidor. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um planejamento, a gente faz um planejamento muito individualizado. A gente verifica quais são os planos de vida daquele cliente. O que ele quer? Se ele quer se aposentar com menor valor, mas antes, né? Se ele quer, de qualquer maneira, sair do serviço público, mesmo que isso acabe prejudicando o valor da aposentadoria dele, ou se tudo bem para ele trabalhar mais uns anos para ter uma aposentadoria melhor, ou se de repente não seria vantajoso para ele se aposentar no INSS. A Paraná Previdência não vai fazer essa análise, o RH não vai fazer essa análise se é mais vantajoso se aposentar no INSS ou não, porque ele só vai considerar as regras do regime próprio dele com o tempo que está no regime próprio. Ele não vai fazer uma análise global, né, da vida do servidor, e essa é uma análise que a gente faz no planejamento previdenciário. Por isso a importância, né, de ter esse planejamento. E aí você pergunta, tá, mas então é só eu averbar todo o tempo no RPPS para ele poder fazer uma análise global. Mas é que às vezes não é vantajoso fazer essa averbação de todo esse tempo, né? Porque daí pode ser interessante para você e talvez você queira ter 2 aposentadorias. E aí, se você colocou todo o tempo do INSS no mesmo regime, você não vai ter essa garantia de 2 aposentadorias. E a partir do momento que aquele tempo de contribuição que foi averbado gera alguma vantagem de natureza pecuniária, de natureza remuneratória, esse tempo não pode mais, em hipótese alguma, ser retirado. Então, a gente já viu muitos casos, né, de servidores que levaram tempo, tiveram ali alguma vantagem pecuniária em relação àquele tempo, mas futuramente, na hora de conceder a aposentadoria, aquele tempo prejudicou a média. Ou a pessoa queria daí uma aposentadoria no INSS ou em algum outro regime, não podia mais ter aquela aposentadoria, porque usou o tempo, né, já ali para ter alguma vantagem. Então, é muito importante esse planejamento antes de fazer a averbação do tempo. Porque depois, para você tirar tempo, é muito mais complicado, né? Existem muitas questões ali que às vezes prejudicam esse retorno do tempo de contribuição para o regime original. Exatamente. Eu acho que a principal vantagem do servidor público paranaense, ele procurar alguém que saiba planejar sua aposentadoria, e não estou aqui falando do RH, falando mal do RH ou do núcleo ou de qualquer lugar em que ele simule aposentadoria. É porque o planejador previdenciário ele consegue ter uma visão global das contribuições. Sim. Então, a normativa, Júlia, do regime próprio, né, o regime de previdência próprio dos servidores públicos paranaenses, ela diz o seguinte, que o órgão vai simular a aposentadoria, vai simular o benefício a partir do que existe nos assentos funcionais. Sim. Ou seja, se você tem algo que não está nos seus assentos funcionais, você não vai lá até a Paraná Previdência, o teu RH, o teu núcleo simulando, colocando aquele tempo. Você pode falar, mas eu tenho lá 15 anos no INSS. Eles não vão falar, então tá bom, vou colocar aqui na minha continha. Não vão fazer isso. Eles vão usar o que está lá no dossiê histórico funcional. Essa com certeza já é uma vantagem, né? Não adianta você ter uma visão fechada, você tem que ter uma visão de todas as suas possibilidades. Uma outra vantagem que eu vejo é a possibilidade de simular datas certas. Então, o RH, o núcleo, a Paraná Previdência, que simulação que eles fariam? Hoje você pode se aposentar ou você não pode. E daria, sim, ok, até uma regra futura, mas sempre considerando só o que tem lá nos assentos funcionais. Nós conseguimos falar assim... eu quero ficar mais 3 anos no serviço público. Daí eu já bato a regra. Mas daí eu tô na dúvida se eu trago o tempo do INSS para aposentar hoje ou se eu espero esses 3 anos. Nós conseguimos simular. Bom, se eu pegar aquele tempo e trouxer, porque você não traz só tempo, você também traz as remunerações, que impacto que isso vai ter? Sim. Porque, por exemplo, o servidor ganha R$15 mil hoje. Daí eu quero trazer lá 10 anos do INSS, que ótimo, vai aumentar 15 anos dele de contribuição, que pode adiantar a aposentadoria dele. Só que esses 10 anos era salário mínimo. Daí na hora de fazer o cálculo, o que era 15 mil
Diminui super, né? Que é o que a gente chama de sujar a média, Isso, né? exatamente. É uma expressão que a gente usa no escritório. Puxa, sujou a média. Então tem que ver, será que vale a pena? Qual que é o plano de vida dele? Qual que é a urgência dele sair do serviço público, né? Ou tudo bem, ele quer continuar. Isso, o RH, o Núcleo, a Paraná Previdência, eles não podem fazer. Não é nem falta de querer. Eles não podem fazer essas simulações porque, por lei, na verdade é uma portaria, né, que é um 467, mas enfim, eles estão adstritos aos dados constantes nos assentos funcionais. E a gente consegue simular, colocando e tirando mês a mês, a gente consegue. Então, é muito mais preciso e a gente consegue casar muito melhor o planejamento previdenciário com os planos de vida daquele servidor público. E ter a certeza, né, você ter a certeza que tudo que você contribuiu na tua vida está sendo aproveitado. Sim. Né? Você trabalhou a tua vida inteira, pagou contribuições previdenciárias altíssimas para chegar agora no momento que você vai usufruir e você não está optando pela melhor forma de planejar, não faz sentido nenhum, né? Sim. E às vezes até a pessoa contribui ali, então é o direito dela de se aposentar com o melhor aproveitamento desse tempo de contribuição. E adequando também aos planos de vida, porque isso é muito importante pra gente, né? Inclusive, uma das principais perguntas que a gente tem, né, ali no nosso formulário é justamente essa. O que aquele servidor ele quer para o futuro dele? Ele quer se aposentar o quanto antes? A gente teve, né, um cliente que ele queria se aposentar porque ele arrumou um amor da vida dele que morava fora do país. Então, ele queria sair do serviço público o quanto antes para poder viver, né, esse lindo amor. E a gente estava nessa missão, né, de conseguir que esse cliente se aposentasse, saísse do serviço público para que ele pudesse ir morar fora, né, e aproveitar daí a vida, né, com o novo amor dele. Então, todas essas questões, elas fazem parte do planejamento previdenciário e elas, justamente por isso que a Paula falou, né, o RH, ele não tem nem autorização, né, para fazer essas simulações, para fazer essa análise do tempo global do servidor. E você veja, o RH numa situação dessas, o servidor lá paranaense chega e fala, olha, eu quero me mudar de estado, de país, Sim. porque eu quero iniciar um novo momento da minha história, então eu quero saber quando vai ser minha aposentadoria, eu quero trazer tempo lá do INSS para contabilizar aqui, porque eu tenho tempo, sei lá, rural, eu tenho tempo especial no INSS, eu tenho tempo como autônomo, ou tempo de outro ente federativo que ele foi servidor público, ele quer contabilizar. O RH, ele vai olhar e vai falar assim, olha, o que eu tenho aqui no teu dossiê histórico funcional é X e isso vai te dar a data tal. Não, mas eu quero incluir esses outros tempos tudo. Eu falo, não, você tem que trazer tudo aqui e averbar. Sendo que um processo de averbação demora lá 6 meses. E depois, né, depois que averbou, pode ser que não consiga retirar. Que não consiga retirar mais. Se gerar bônus de permanência ou verba remuneratória, não vai mais conseguir retirar. Exatamente. Então, o RH, o Núcleo, a Paraná Previdência, eles têm que ser muito objetivos, porque eles não podem incluir outros tempos. Agora, nós, né, como a gente tem isso como missão, trazer a melhor aposentadoria para o servidor público, entendendo os planos de vida dele, a gente agarra isso também. Então, poxa, ele quer viver uma nova fase, quer se aposentar agora o mais rápido possível porque vai morar fora do Brasil. A gente fala, não, vamos lá, vamos contabilizar aqui dia a dia para ele sair o mais rápido possível, mas vamos entregar as diferenças de aposentadoria, de valor de aposentadoria, para ele também fazer essa opção de forma consciente. Sim. Então, essa é a diferença, né? Você tem alguém ali que dá a mão para você, e eu vejo muito planejamento previdenciário assim. É uma pessoa que vai sentar do teu lado, que vai dar a mão para você e vocês vão trilhar ali um caminho juntos e este caminho, você vai chegar lá em uma hora dele que ele talvez dê uma bifurcação ou até várias opções, né? Sim. E você leva esse servidor público até lá e você aponta para ele, olha, esse caminho é assim, é tal data, é tal valor, esse outro caminho aqui é mais rápido, mas é um pouco mais trabalhoso, vamos ter que trazer tempo do INSS, vamos ter que considerar tempo de deficiência, vamos ter que considerar tempo especial, tem esse outro aqui, tem esse outro aqui, esse outro acolá. E o servidor, ele tem todas as ferramentas para tomar a decisão, e é isso, Júlia, eu não sei se o servidor ele tem noção dessa importância, tomar a decisão mais importante, com certeza uma das mais importantes da vida dele, que é do que ele vai viver.
qual vai ser uma das principais, se não a única fonte de renda dele para o resto da vida dele e que ele ainda vai deixar para os dependentes. Sim, exatamente. Na hora que esse servidor, essa servidora falecer, tiver um cônjuge, vai deixar para o cônjuge. Filho inválido com deficiência, vai deixar. Filho até 21 anos de idade, vai deixar para esse filho. Então, é uma decisão que Paula, eu acho importante demais para você deixar na mão de um órgão público. Não porque eles são incompetentes ou desestruturados, nada disso. Porque eles não têm todas as informações. Eles têm vários pontos cegos. E nós não temos nenhum ponto cego. Nós vemos tudo, né? Sim, exatamente. E o servidor precisa dessa orientação. Sim, com certeza. E, Júlia, o servidor público paranaense, então, ele atinge a regra para se aposentar, mas ele quer continuar trabalhando. Existe um tal de abono de permanência, né? O que é o abono de permanência? O abono de permanência, ele é como se fosse uma premiação, né, entre muitas aspas, que o ente ali federativo, então, digamos, o servidor do Paraná, então é uma bonificação que o Estado do Paraná dá para o servidor por ele já ter preenchido uma regra de aposentadoria, ou seja, se ele quisesse, ele poderia imediatamente sair do serviço público, mas ele opta por permanecer no exercício ali do seu cargo, das suas funções. E o que é o abono de permanência? Ele é, no mínimo, o valor da contribuição previdenciária que retorna para o bolso do servidor. No caso do Paraná, é o valor da contribuição previdenciária. Então, o servidor ele vai contribuir lá para o fundo, né, da Paraná Previdência, para o fundo de previdência, e o Estado do Paraná, então são dois bolsos ali diferentes, né? Então, o Estado do Paraná vai devolver o valor da contribuição previdenciária. Então, no fim das contas, no contra-cheque é como se essa contribuição nunca tivesse sido feita, mas ela é feita e depois devolvida. Então, é esse prêmio mesmo, né? Como se o servidor não tivesse mais que pagar a contribuição previdenciária e não tem mais esse desconto ali na folha. Isso, perfeito. Porque o abono de permanência, a linha final do contra-cheque, parece que ele nunca contribuiu, que ele parou de contribuir. Exato. Mas o que acontece? Ele vai ter uma rubrica, uma referência, um númerozinho, né? Os servidores também falam númerozinho, ali no contra-cheque, que vai ser a contribuição para o fundo financeiro e para o fundo previdenciário. E vai ter uma outra linha que vai ser a devolução. Então é interessante porque a gente pega um contra-cheque no servidor público que tem abono de permanência, ele tem uma linha contribuindo e ele tem outra linha que é um crédito no valor daquela contribuição. Sim. Então ele continua contribuindo até podendo alcançar regras melhores de aposentadoria por causa disso, só que ele passa a ter um impacto super positivo, né, no contra-cheque dele, porque ele realmente acaba tendo um aumento. E até, Júlia, por isso que é legal a gente ver a possibilidade, quando o servidor está trazendo o tempo do INSS, por exemplo, ou de um outro regime de servidor público, né, de utilizar esses tempos para, muitas vezes, ele quer continuar no serviço público, ele vai fechar a regra de aposentadoria, mas ele continua no serviço público e dele podia estar recebendo seu abono de permanência. Sim. Então, para quem que não é bom lá, R$1.000, R$2.000, R$3.000 a mais no bolso, né? Com certeza. Então, às vezes, o planejamento previdenciário, até no nosso parecer lá do nosso escritório, ele é um elemento. Isso, nós analisamos 10 pontos hoje, né, Júlia? E um deles é justamente o abono de permanência. Então, se essa pessoa já está em abono ou se poderia já estar também, já estar em abono e tendo esse valor a mais aí no contra-cheque. E vamos combinar, né, Júlia, depois do aumento que teve a contribuição previdenciária no estado do Paraná, nada mal você ter um crédito no mesmo valor, né, que é o abono de permanência. Então, o planejamento previdenciário não é só opções de aposentadoria, né? Ele é um planejamento de vida, porque ele não dá apenas as opções de aposentadoria para o servidor público, mas também até possibilidades mais imediatas. Muitas vezes, a melhor regra de aposentadoria ainda vai demorar e o servidor, por ele, tudo bem, ele quer esperar. Mas daí, ele já pode, nesse momento, ter um abono. Ou até mesmo a pessoa não quer mais trabalhar,
não quer mais ir ver o serviço público, né? Não quer mais pensar no cargo que está exercendo ali, mas não consegue fechar uma regra ainda. A gente consegue ver, então, olha, a senhora tem algumas licenças aqui para tirar, pode tirar essas licenças especiais ou alguma outra espécie de licença. Então, a gente faz realmente ali a gente faz um trabalho de detetive, né? Estudando ali a vida contributiva da pessoa, estudando a vida funcional da pessoa, para verificar e para encaixar, né, as pecinhas ali do que a pessoa pretende, do que ela quer, com o que ela tem direito ali, né, com as informações que a gente tem sobre a vida dela. Então é muito legal isso também, proporcionar isso para o servidor, né, ele ter conhecimento de alguns direitos que às vezes ele não tinha antes. Com certeza. E tem também, né, Júlia, quando o servidor se aposenta, o servidor público se aposentou pela Paraná Previdência. Eu acho que uma coisa sempre importante da gente falar para o servidor assim que você se aposentar, você tem que ficar atento em algumas coisas. Então, por exemplo, se você se encaixou na regra correta, muitas vezes você está numa regra de cálculo lá que é média, mas você tinha direito à integralidade. Integralidade vale a pena. Ou o contrário, se o servidor está numa regra de integralidade, mas naquela carreira, porque está muito tempo defasada, está sem reajuste e tudo, talvez valha mais a pena a média. E tem outras duas situações que também é interessante. Ver se não tem abono de permanência retroativo, porque já podia ter alcançado essa regra antes e ter valores a receber. E também, né, Júlia, se a pessoa tem uma doença grave, por exemplo, ou já teve essa doença grave, por exemplo, um câncer, uma cardiopatia grave, nefropatia grave, hepatopatia grave, tem vários, né, mal de Parkinson, enfim. Se essa pessoa não poderia estar isenta do IR e da contribuição previdenciária. Então, Júlia, eu acho que são pelo menos 3, né? Ver se a regra aplicável está correta, se não tem uma mais benéfica. Até a forma de cálculo, né? Isso. Às vezes a pessoa poderia descartar algumas contribuições que não fazem bem ali para a média, né? E às vezes acontecem erros, né? A Paraná Previdência, na hora de calcular o benefício, não considera esse descarte, aí cabe uma revisão também, né? Para fazer essa alteração ali no valor, né? Do benefício. Com certeza. São possibilidades que têm que ser vistas. Isso que a Júlia falou, a revisão do cálculo, a revisão da regra em si, que pode ser só o cálculo, tá na regra certa, mas tem que ver o cálculo, ou se não tinha uma regra mais benéfica, a questão do abono de permanência tardio e também a questão da isenção de IR e contribuição previdenciária. E até, Júlia, tem uma outra situação que vale a pena também o planejamento previdenciário, que é uma situação bem interessante. O servidor público paranaense lá já pode se aposentar e o cálculo dele é por média. E dá lá uma média de R$8.000. Aí ele fala assim, quer saber? Eu nem vou procurar alguém para me ajudar, porque já o RH, o Núcleo Paraná Previdência, já está simulando que eu posso, então eu só vou pegar. E beleza, e vou seguir minha vida. Mas, Júlio, o que acontece? Às vezes esse servidor trouxe tempo do INSS, por exemplo, e ele está com tempo extra sobrando. E ele poderia talvez retirar um pouquinho desse tempo do INSS para aumentar a média. Porque, como eu te falei, poxa, se eu ganho R$10.000 e eu trago lá um monte de salário mínimo do INSS e é média, ele vai puxar para baixo. Sim, com certeza. Então, além de levar tempo para contar na Paraná Previdência, às vezes é interessante tirar tempo. Lógico, se esse tempo já gerou quinquênio, anuênio, ou se esse tempo gerou abono de permanência, você não consegue tirar. Mas tem situações que dá para tirar. Eu lembro até uma situação de uma servidora que nós retirando, ela tinha bastante tempo, porque ela verbou um monte de tempo do INSS, mas a gente conseguia tirar, e conseguia tirar um bom tempo, uns 5 anos. Eu até estava vendo esse caso hoje de manhã. Ela teve uma aposentadoria concedida em R$8.000, e se nós retirarmos esses 5 anos, ela vai para mais de 10 mil. E por sorte, né, graças a Deus, ela está amparada. Porque nós já estamos na fase de simulação da aposentadoria. Então, você faz o pedido, preenche os formulários e vai ter uma simulação. Nós já estamos nessa fase, ela recebeu lá o valor de R$8.000 e daí nós apresentamos essa possibilidade para ela. Olha, podemos pedir para retirar, para aumentar em R$2.000. E R$2.000, né, Júlia? Vamos lá, dá R$2.000, nós estamos falando aqui em R$26.000 ano, né? Porque tem 13º.
Então... Vale a pena, né? Pois é, exatamente. Eu acho bastante dinheiro, 26 mil reais por ano, né? Com certeza. E é um benefício que a pessoa vai receber pro resto da vida, né? Com certeza. Então, vale a pena. Com certeza, vale super a pena. Júlia, obrigada por você estar aqui comigo hoje. Obrigada pelo convite, eu adorei. E eu vou estar aqui com certeza outras vezes, né, para falar de outros assuntos. Sim, vai ser um prazer. Já temos um gravado, né, de isenção. Sim. Que a gente adora, um tema que a gente adora também, né, isenção de R. E, servidor, foi um prazer enorme estar aqui com você hoje. Eu espero ter te ajudado, espero que a gente tenha te esclarecido aí as regras da Paraná Previdência de aposentadoria. Eu sei que é complexo, eu sei que é um monte de detalhe, então eu te aconselho a procurar um especialista, alguém que saiba do que está falando, que saiba o que está fazendo, para te orientar, para dar a mão para você e caminhar junto aí nesse caminho, que vai chegar em um momento que sim, você vai ter que tomar uma decisão, mas pelo menos você vai saber tudo, todos os prós e contras de todas as opções para tomar essa grande decisão da sua vida, tá bom? Obrigada por estar aqui com a gente. Até o próximo podcast da Dicine Cortellini. Um abraço. Tchau, tchau.